Como lidar com a culpa materna? Nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. Ou, quer dizer, uma não, várias culpas. O que acontece, né? Essa live, ela é extremamente importante para as mulheres e para as mães, porque esse é um tema que não é muito falado e a gente precisa falar muito disso para a gente entender a gravidade, né? E o quanto que é importante a gente se conectar com esse tema, né? Da culpa materna. Bom, a culpa, ela é um sentimento que tá com todo mundo, né? Todo mundo passa por essa situação e sente culpa. Eu acho, eu pelo menos sinto todos os dias alguma culpa em relação a alguma coisa que eu estou fazendo. Mas quando nasce uma mãe, ela vem com toda a força. E hoje eu vou estar aqui, Dani Rafael, junto com a Letícia Penteado, para a gente falar desse assunto tão importante, a culpa materna. Deixa eu receber a Lê aqui. Entrando. Às vezes dá um, um espaço de tempo aqui quando a pessoa está entrando, então parar de falar um pouquinho. Seja Aí, bem-vinda, Lê! que bom estar aqui. Ai, Hum, só arrumar esse trem aqui. vamos aqui ver se o áudio está funcionando. Estamos Parece ok que sim. aqui? Eu não te vejo. Não? Eu te ouço só. Aquele pau que tá rolando no meu Insta, né? Não, Não, beleza. enfim, Mas eu tô te vendo passinho. aqui, eu tô achando que quem tá na live também tá vendo nós duas. Imagina. É sim, não, porque aqui no meu computador aparece todo mundo também. Então tá tudo certo. Já Beleza. vou falar um. Então, bora? Sim, Então, bora! esse tema foi Nossa. carinhosamente escolhido, porque é um tema assim que a gente gosta muito de falar, né? A culpa materna. E eu queria só Uhum. falar assim o quanto que essa questão da a mãe, né? Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Várias, na verdade. É, Mas o quanto que eu queria colocar assim só um, gente, a mãe, ela já está numa situação tão delicada, né? A hora que ela se torna mãe, de excesso de trabalho, um trabalho que é totalmente invisibilizado, né, pela sociedade. E além disso, existe uma expectativa do que é ser uma boa mãe, o que é ser uma mãe perfeita. Então, junta tudo isso para apimentar a vida da coitada da mãe ali que tá ainda vem. Aí essa culpa vem com toda a força, né? Então começar assim contando, só falando esse drama da vida materna, né? Essa coisa da perfeição. Lê, você sabe que eu até estava lendo aqui uma estatística. Não sei se a gente começa a live falando assim da estatística, ou se você já quer pegar a bola aí, depois eu falo. Posso falar? Então, vou trazer aqui uma estatística que eu achei interessante a gente começar. É uma reportagem que eu achei aqui na CNN do ano passado, falando o seguinte: ó, exaustão e sobrecarga aumentam entre mães brasileiras, aponta a pesquisa. E aí, olha o que fala essa reportagem. De acordo com essa nova edição da pesquisa, Moms em Saúde Mental, de 2022, divulgada com exclusividade para a CNN, as mães estão mais sobrecarregadas, enfrentando maior insegurança profissional e têm menor tempo de dedicação ao lazer e atividades físicas. Só vou ler mais uma partezinha aqui, ó. O levantamento mostra que 34% das mães realizam as tarefas domésticas sozinhas, um aumento de 5,8% em comparação a 2021. Entre as funções que as mães mais executam estão acompanhar os filhos em tratamentos médicos, 92%, realizar tarefas domésticas, 84%, e fazer supermercado e outras compras, 80%. Quando questionada sobre a saúde mental, 62% afirmam que têm a sensação de vazio, sentimento de sobrecarga e cansaço continuam como as mais lembradas. Pouco mais de um terço delas, 31%, se sentem sozinhas de 3 a 5 vezes na semana. E 15% 6 ou mais. Tá bom? Já só vou mais uma frase, a última. Enquanto 90% afirmam que gostam de sair com as amigas regularmente, 60% gostariam de sair com as amigas regularmente, 60% fizeram isso no máximo 2 vezes no último ano. Então, pronto, só para a gente contextualizar a situação feminina aí.
Passando a bola para você, Lê. Quer começar aí? Quero começar, e eu já vou começar assim com um diálogo que eu tive anteontem com a minha filha. Eu tô, assim, é uma coisa, né, ainda de eu me descobrir uma pessoa não binária. E a minha filha, de 12 anos, chegou para mim com uma brincadeira mesmo, sabe? Ela chegou, ai mãe, eu vou fazer uma brincadeira, tá? Eu, o que que foi? Ela falou, mas e aí, você é mãe ou você é pai agora? E é engraçado, porque não existe um termo não binário para mãe e para pai. E aí eu parei, e foi engraçado, porque eu parei, respirei, comecei a conversar com ela, que esse respirei é uma coisa muito que vem da comunicação não violenta, de eu ter aprendido a respirar em mim, prestar atenção no que acontece comigo. E eu me dei conta, enquanto eu falava com ela, né, que eu nunca tinha pensado que eu tinha me vindo, mas não assim. Eu falei, olha, eu não consigo nesse momento me dizer outra coisa que não mãe. Para mim, parece que a função mãe, ela não é uma coisa, como é que eu vou dizer, de gênero, né? Ela é uma coisa de função e ela tem a ver com esse conjunto de estar. E, e aí imediatamente me veio que a culpa, né? Enquanto eu falava com ela, o medo de tirar a mãe das crianças se eu mudasse esse nome meu, mãe. Eu tô falando isso por quê? Porque eu acho que tem duas coisas que aparecem nesse diálogo que eu acho importantes para a gente conceituar isso. A primeira é que existe uma função mãe, existe o estar mãe. E a primeira coisa que na minha cabeça caracteriza esse estar mãe é essa culpa constante. Né? E eu não estou falando que isso esteja certo, estou só percebendo como isso é dentro de mim. Né? E o outro ponto é o quê? Que quando você se torna mãe, você está o tempo inteiro abrindo mão de você para estar nessa função mãe. Né? A gente teve um episódio anterior, né, tá no podcast, uma live anterior, em que eu falei sobre uma situação em que apareceu uma coisa, uma fala transfóbica num grupo de que eu faço parte. E, normalmente, eu já traria uma fala em cima disso, já questionaria, colocaria. Normalmente, tento fazer isso de um jeito cuidadoso, mas, né, sempre me posiciono. Só que ali aconteceu dentro do grupo de mães que vão no parquinho junto, cujos filhos, né? Os filhos delas vão no parquinho junto com os meus. E aí ficou difícil. Por quê? Porque o medo de causar uma indisposição que fosse reverberar nas crianças era muito grande. E eu entrei em parafuso. Porque era como se eu tivesse pensando em mim sem pensar neles. E isso é um crime capital quando você é mãe. Né? As crianças vêm primeiro. Sempre vem primeiro. E que horror você se preocupar com você. Né? Teve uma outra situação também em que eu me abri para um grupo do qual eu fazia parte, de comunicação não violenta, inclusive, para falar sobre como eu estava feliz, que eu estava escrevendo um romance erótico, pornográfico, na verdade, e estava me dando muito prazer fazer isso. E que eu me sentia culpada, porque enquanto eu estava ali escrevendo loucamente, né, a casa estava um lixo. E mais tarde uma pessoa virou para mim e falou, a pessoa que estava nesse grupo, uma mulher, uma mãe, virou para mim e falou assim, não, eu acho que assim, você devia pensar melhor assim nas suas prioridades, porque você vive reclamando que sua casa está suja, mas é isso, você para aí para você ficar escrevendo romance erótico pornográfico. E isso para mim é um episódio particularmente importante, por quê? Porque o prazer sexual não cabe na mãe. Né? A Virgem Maria, né? A mãe que concebe, ela concebeu inclusive sem sexo. Então, tipo, a ideia de mãe assexuada é muito forte. E a ideia de uma mulher que coloca a casa, os filhos, enfim, por um momento de lado para sentir prazer sexual é uma coisa absurda. E muitas vezes as mulheres passam, inclusive, porque isso já foi relatado para mim inúmeras vezes, por um momento de muita dificuldade de retomar a vida sexual após o parto, depois da criança, por não sentir que tem o direito
de passar esse tempo consigo, sabe? Tipo, de se redescobrir o corpo, né? Porque o corpo agora é da mãe, não é da mulher ou da pessoa, enfim. Eu acho a culpa, como todos os sentimentos humanos, um sentimento importante. Eu não acho que ela é algo que a gente não deva ter. Ela tem uma função. Não tem um sentimento dentro da gente que a gente não tenha porque por um motivo, né? Os nossos sentimentos, eles não querem matar a gente. Eles existem para proteger a gente. Só que muitas vezes eles protegem de um jeito que acaba matando. Protegem muito, né? E acaba sufocando. E a culpa é um desses, né? O medo, por exemplo, serve para trazer cuidado, a raiva serve para trazer movimento, a tristeza serve para trazer contemplação, para a gente conseguir lidar com uma perda, com alguma coisa que é de um jeito diferente do que a gente gostaria que fosse. A culpa serve para a gente realinhar aquilo que a gente faz com o que a gente quer que seja, com o que a gente quer que exista. O problema da culpa materna é que esse querer é completamente fora da casinha de impossível. O que é vendido para a mãe hoje em dia, né, para as pessoas que se tornam mães, como o mínimo e básico do que ela deve oferecer para as crianças e para a vida e para o mundo, vamos dizer assim, é inacreditavelmente impossível. Eu fiz um texto, acho que lá em 2015, talvez, que chama O Mito da Mulher Multifuncional. Eu vou até transformar isso em vídeo, acho, que fala sobre isso, que é esperado que você não só se torne mãe e coloque as crianças acima de você o tempo inteiro, mas que você não abra mão, enquanto isso, de ser uma profissional, de ser bem-sucedida, de ter a casa impecável, de ser a melhor amante que você pode ser, de não ser, sabe? Então, assim, é uma coisa que se soma com muitas outras. E nesse contexto, essa culpa materna, ela serve muito para cobrar da equação, porque se você, pelo menos para mim, é onde sempre dói quando bate, né? É onde eu consigo, tipo assim, é onde o meu feminismo chacoalha, né? É o momento em que eu paro e falo, nossa, mas e as crianças? Mas e como é que vai ser para elas? Mas o que vai acontecer com elas? Eu estou pensando nas crianças. Então, assim, eu posso ter muita convicção de muitas coisas, mas na hora que toca no bem-estar dos meus filhos, é a hora que fica muito difícil eu pensar em qualquer outra coisa que não seja se precisar eu morro, né? E isso é uma programação que não faz o menor sentido. A gente já falou disso a respeito disso também em outras lives, né? De como a gente precisa estar bem para conseguir cuidar, mas é uma coisa que a gente às vezes nem se dá conta que está acontecendo. Eu lembro de uma vez que uma moça que estava fazendo um trabalho de conclusão de curso, ela me entrevistou para o trabalho e ela me perguntou assim: e o que você faz na hora? Quanto você tem de tempo de lazer? Eu, com duas crianças bebês, né? Eu falei, não sei, eu não meço isso. Ela falou, tá, mas quando foi a última vez que você fez alguma coisa para você? Eu, ontem mesmo eu fiz, o que você fez? Eu falei, eu estava lendo. O que você estava lendo? Eu estava lendo, acho que era um livro sobre maternidade. Ela falou, mas esse livro é sobre maternidade? Sim. Quando foi a última vez que você lê ficção? Eu leio ficção. Quando foi a última vez que você leu um livro de ficção? Eu não conseguia lembrar qual tinha sido o último livro, quando tinha sido o último livro. E foi só então que eu me dei conta que eu passava todo o meu tempo vago estudando para ser mãe, porque eu queria melhorar e melhorar e melhorar e melhorar, né? Porque eu quero atingir a perfeição. E a gente fala o tempo inteiro que não existe a mãe perfeita, mas a gente continua tentando chegar lá. É como se fosse impensável desistir dessa busca, né? E meu Deus, como isso cansa. Enfim. Acho que eu falei várias coisas desconexas, não sei se. O que você acha? Não foi, tá bem legal. E ler, teve uma horinha que falhou a internet. Eu não sei se foi a minha ou a sua, mas só para você saber aqui, eu até conferi a minha internet aqui para ver se está tudo bem. Mas foram muitas coisas já desde o começo, né, que você falou, e assim, nossa, são tantas coisas para falar nessa live. Eu ouvindo você, me veio essa. Eu gostei muito daquela hora que você falou sobre a culpa como um sentimento que a gente precisa. Existem alguns cuidados, né? A gente não está falando aqui que a culpa é totalmente ruim, não existe isso. Mas, mesmo
porque a culpa ela chama a gente para responsabilidade muitas vezes, né? Então, quando a gente está fazendo alguma coisa e aí a gente sente culpa, é importante a gente sentir a culpa para analisar, para rever aquilo que está acontecendo e reavaliar se a gente quer mudar ou não. Eu acho que o grande problema da culpa, principalmente a materna, é a questão é que a gente já existe a pressão, ela é uma pressão externa em cima da mãe e a mãe ela já é um ser que está sobrecarregado. Então assim, a hora que eu olho, né, e penso na culpa materna, sabe, parece que a gente está chutando cachorro morto. A pessoa já está assim sobrecarregada, ela já não tem apoio, né? Se você olhar as estatísticas, são poucas, assim, existe um grande número de crianças que não tem a presença do pai na sua educação. Então, assim, tipo, e ainda vem, né, muitas pessoas de fora falando e deixando essa mulher pior do que ela já está. Então, assim, eu acho que essa, para mim, é a crueldade, assim, da culpa materna e de toda essa pressão que a mulher tem socialmente. Então, assim, quando a gente olha, né, a mulher já está cansada, ela já não está dormindo direito, ela já está correndo atrás dessa imagem que você trouxe muito bem aí, falando dessa mãe que é perfeita, que é um modelo de mãe inatingível. Não tem como atingir esse modelo. Só que é muito louco. Então, o que é importante nisso tudo? É a gente estar o tempo todo lembrando disso. Porque assim, a gente, eu e você aqui, né, Lê? A gente dá 5 minutos, eu também tenho uma filha de 19 anos, mas dá 5 minutos na minha vida, eu esqueço de tudo isso que a gente está falando aqui e começo a correr atrás de ser essa mãe perfeita que está. Então, eu acho que a importância da gente falar sobre esse tema é da gente mesmo ficar lembrando sobre isso. É muito interessante porque a comunicação não violenta, eu não conheço, minha filha nasceu, eu conheci depois. E eu acho que ela me ajudou muito nessa questão de eu ter consciência das coisas. Então, assim, existe um padrão, um piloto automático, que é tipo assim, seguir. O piloto automático, no caso, é ser a mãe ideal. A gente fica correndo atrás dessa cenoura que nunca chega, né? A cenoura vai estar sempre lá longe. E a CNV, a comunicação não violenta, ela me ajuda a voltar a um estado de presença e lembrar que eu estou correndo atrás de uma cenoura que eu nunca vou alcançar. E aí eu acho que isso pode me protege dessa pressão externa, porque quando eu vejo essa pressão externa, eu paro e me conscientizo de que isso é impossível, de que eu sou uma mulher, um ser humano, que eu posso ter as minhas escolhas, que eu posso um dia falar não para minha filha, porque eu acho que um dos grandes problemas dessa pressão feminina é o seguinte, é que é um absurdo a mãe virar e não dar prioridade para a filha em todos os momentos. E é óbvio, né? Quando a criança é um bebê, ela precisa mais da presença da mãe. Mas conforme a coisa vai acontecendo, a criança vai se desenvolvendo, se a criança não tiver nenhum problema, né? Porque às vezes a gente tem uma criança que tem um problema e demanda mais atenção, a gente pode sim falar não para a criança, a gente pode sim nos colocarmos em primeiro lugar em situações e que isso não te torna uma mãe má. Porque toda vez que você vai lá e coloca o filho em segundo plano, vem uma voz aqui interna falando assim, mas você não é aquela mãe que dá tudo para o seu filho? E assim, muitas vezes eu já coloquei, né, a minha filha em segundo plano em algumas situações, e quando eu decido fazer isso, vem uma voz externa de alguma outra mãe, ou de alguma outra mulher, ou de algum homem, ou de alguma pessoa falando assim, mas você não está priorizando a sua filha. Então é muito louco, porque para mim existe uma libertação interna, né? Mas existe também uma libertação externa de falar assim, tá, eu estou me libertando aqui, mas aí eu vou receber essa pressão externa e aí eu vou precisar lidar com a externa também. Então é muito importante nesse processo da gente se conscientizar disso, o apoio, você conversar com outras mães, perceber que está todo mundo no mesmo barco. Tem uma outra coisa, gente, que eu vivi quando a minha filha nasceu. Eu sempre fui uma pessoa muito sincera.
sabe assim? Eu sempre gostei de falar tudo que passa na cabeça. E quando ela nasceu, eu não sabia. Gente, ela foi a primeira bebê, ela foi o primeiro bebê que eu peguei no colo. Eu nunca tinha cuidado de criança. Tipo assim, eu nunca cuidei de criança no mundo. Nem brincava de boneca, porque eu não gostava de brincar de boneca. Aí o que aconteceu? Eu peguei aquele bebê ali, recém-nascido. Nas primeiras 24 horas eu falei, gente, que loucura é essa que ninguém me contou que era desse jeito? E aí eu gosto muito de lembrar desses meus pensamentos, porque porque existe um romantismo, né, né? A maternidade é aquela coisa linda. As mulheres fazem buquê com flor atrás, aquela coisa maravilhosa, aquela barriga linda. Quando nasce. Gente, eu vou contar uma história. Quando eu estava prestes a ter a Luísa, que é minha filha, eu sentei na porta da maternidade de Campinas e aí tinha uma mulher do meu lado com a criança no colo já. Então era assim, era eu daqui 24 horas, né? Eu senti isso. Eu olhei para ela e falei assim: "Nossa, que legal! Como é que foi?" Ela virou para mim e falou assim: "É a noite que o bicho pega." Gente, eu rio tanto dessa situação, porque em 24 horas eu entendi o que ela quis dizer com aquela frase. Naquele momento que eu estava entrando para ter a Luísa, eu não tinha entendido direito o que era aquilo. E aí, eu tô falando tudo isso, por quê? Porque eu lembro, assim, de quando eu tava com a Luísa no colo, bebezinha, assim, e eu ficava inconformada. Eu tava me sentindo traída, né, na CNV. Falei, como que ninguém me contou que é desse jeito? Né? Por que todo mundo fala que a coisa é tão maravilhosa, que é um mar de rosas e tal? E eu não estou falando que não seja, tem um lado muito lindo da maternidade, é uma delícia, né? Amamentar os obstáculos também, mas a hora que você consegue, você está amamentando, é uma delícia, mas ninguém conta os obstáculos, os inúmeros obstáculos que a gente tem no processo da maternidade. E eu acho que isso é uma coisa que faz com que muitas mulheres se torturem mais ainda. Porque a gente fala, nossa, mas para mim não é aquela maravilha que todo mundo está falando. E aí você está lá, né? Quase se descabelando, não conseguindo fazer as coisas direito, não dando conta, não tendo rede de apoio. Então eu gosto muito de lembrar dessa fase e de falar que não são essas mil maravilhas que todo mundo fala, que existem muitas dificuldades no processo e que é muito bom a gente poder falar sobre isso para que as mulheres consigam falar, gente, com todo mundo é assim. Aquelas pessoas que estão falando que é a oitava maravilha, ou alguém está fazendo por elas, ou elas estão mentindo, porque não tem outra opção, assim, na minha visão. Vou passar para você, Ilê, para ouvir mais um pouquinho. Depois eu continuo. Não, é assim, eu acho tão interessante, né, que você fala esse primeiro momento. E para mim é isso, a emoção que eu primeiro senti no momento em que eu pari, quer dizer, eu vi a minha filha no colo, tinha todo um, nossa, é uma pessoa, eu fiz é uma pessoa, não existia essa pessoa até ontem, e agora tem uma pessoa. É uma pessoa, né? Quer dizer, ela tá dentro da minha barriga, agora o mundo tem uma pessoa, tipo, ela existia para mim, mas existia para o mundo. E como era, para mim, o contraste entre ter a minha filha dentro de mim, viva, mexendo, completamente protegida pela minha barriga, e ter ela fora de mim, aquele ser humano mole, que não conseguia nem mexer a cabeça sozinha, que morria sufocada, podia morrer sufocada se eu colocasse ela errado na cama. Gente, o que eu senti foi terror. Eu senti terror por 15 dias. Terror. Né? Durou mais do que isso, mas esse negócio que chamam de baby blues, não sei o quê, é aterrorizante. E não é aterrorizante no sentido de, tipo, eu consegui me conectar com o bebê, me sentir bem, porque eu tive todo o apoio, todo o privilégio de ter muito apoio, sabe? Inclusive, eu falo muito sobre essa coisa do pai presente, não sei o quê, e eu tenho aqui do meu lado um cara que sabe melhor do que eu sobre as consultas médicas e os remédios que as crianças tomam, já tomaram na vida, não sei o quê, porque normalmente quem faz essa função é ele. Essa parte toda, a gente realmente tem uma divisão bem equilibrada, assim. Então, assim,
e para mim já é foda. Eu fico imaginando para quem, sabe, dos casos, eu fico escutando histórias das pessoas que, tipo, meu, o cara não faz nada. Esse pai é um terceiro filho, o quarto filho, o quinto filho, sabe? Mas, enfim, com todo esse apoio, eu fiquei ali apavorada, porque é uma sensação de vulnerabilidade extrema, assim, né? De você perceber aquele bebê fora de você e se dar conta de que você, não é outra pessoa, é você. Agora precisa cuidar para que essa pessoa sobreviva. E essa pessoa é isso, ela não é capaz de mexer a cabeça sozinha. E isso é assim, é como se o meu coração estivesse batendo fora do meu corpo. A minha sensação era essa. Eu estava é tão louco isso, porque a gente já escutei isso também de várias outras pessoas que passam por essa experiência de maternidade, que é isso. Tem coisas que você engole por você, que você nem. Se fizerem com seu filho perto da criança, você vira um bicho, porque é outro nível, né, de exigência, vamos dizer assim. E é isso, então, assim, o dia mais feliz da minha vida. Olha, foi o dia mais intenso, mais marcante, foi um momento feliz, eu olhando hoje para trás, porque me trouxe, mas foi apavorante. Foi apavorante. Aquele momento em que eu me dei conta da irreversibilidade dessa decisão, do tamanho dela, sabe? E assim, que não é uma coisa que você cansa e você entrega, agora eu vou descansar. Não existe feriado, não existe tô doente, não existe. Não, se vira aí, velho. O negócio não acaba, ele não acaba, não acaba, não tem, não acaba. Porque mesmo quando tá longe, você tá ali responsável por aquilo, né? Por essa pessoa, pelo bem-estar. O César tá falando aqui, ainda não, mas identifico, não passei por isso, foi diferente, mas identifico nas falas com o que a minha esposa passou, um peso gigantesco e uma autocobrança monstro, sem falar de sentimento de culpa por tudo. Exatamente. É muito exaustivo. Eu lembro de um dia que uma amiga deu uma sumida. E aí, quando eu fui conversar com ela, ela falou, mãe, né? Amigas, nessa época, elas são todas mães, que são mães das crianças que brincam com as crianças. Aí, ela ficou 2 semanas internada, porque ela estava com pneumonia no hospital, né? E eu lembro, nessa época, eu já estudava comunicação não violenta, eu comecei a estudar quando eu estava com a Helena na minha barriga. E eu me dei conta de que o sentimento que eu tive quando ela me contou aquilo foi inveja. Eu senti inveja. E aí, em seguida, quando eu percebi que eu senti inveja, eu senti horror. Eu fiquei horrorizada com aquilo. Como é que você pode sentir inveja de uma pessoa que ficou 2 semanas no hospital? Mas é que na hora que ela falou, me veio... E o que me veio não foi... Ai, que bom que ia ser poder descansar. O que me veio foi como ia ser bom ter uma desculpa para falhar. Como ia ser bom ter um motivo legítimo, válido, socialmente aceito para não ser perfeita. Né? Deu miojo, deixou a criança na tela, fez não sei o quê, mas, poxa, ela estava com pneumonia, né? Sabe, uma coisa assim. É muito forte essa exigência, né? Então, para mim, assim, quando a gente fala de como lidar com a culpa materna, tem muitas coisas envolvidas nesse sanduíche aí, né? Mas acho que, assim, primeiro, no nível pessoal, meu, comigo, me ajuda a entender o que a minha culpa está dizendo. Que coisas que são importantes para mim ela está apontando que eu não estou cuidando, né? Eu não vou nem entrar no isso é razoável ou não é razoável, tá? Nesse primeiro momento eu vou só olhar, tipo assim, poxa, qual que é o sonho que a culpa me conta que eu não estou conseguindo concretizar? E eu olho para o sonho, né? Porque é aquilo, a minha culpa, ela não quer me destruir. Em algum lugar de mim, ela acredita que ela está fazendo uma coisa boa para mim, ela quer que eu viva mais aquilo que eu quero viver, né? Enfim. Na hora que eu olho para aquilo que ela está trazendo, que parece ser um sonho, não sei o quê, eu consigo perceber que coisas são importantes para mim e eu consigo olhar para diante e o que eu posso fazer no futuro que se aproxima mais daquilo. E aí entra um ponto que é fundamental, que é o quê? O feminismo. Não
tem como você lidar com a culpa materna sem o feminismo. Eu sinto muito, tá? Para quem acha que feminismo é o contrário de machismo, que é você ser tão agressiva quanto um homem. Não é, não tem nada a ver com isso, tá? Inclusive, se você acha isso, eu peço, por favor, vai dar uma olhada, lê um pouco a respeito. O feminismo salva, sabe? Porque uma das coisas que ele faz é mostrar para você que você é uma pessoa que vive numa sociedade, que a sociedade foi construída de uma determinada forma, sabe? E que esse peso que está em você não é justo que esteja só sobre você. Porque até outro dia, quando uma criança nascia, ela era cuidada por um conjunto de pessoas, por toda uma comunidade. E aí, né, com o advento da Revolução Industrial, não sei o que, teve várias mudanças sociais, mas virou a família um núcleo e principalmente a mulher responsável pelas crianças, sabe? É uma sobrecarga que não era para estar aí, ela não é humanamente exigível. A gente não foi feita para ficar com isso sozinho, a gente foi feito para fazer tudo junto. Então, assim, e o feminismo, ele te lembra disso, ele te lembra, inclusive, que existe uma divisão desigual desse trabalho em relação a gênero, né? Em relação à forma de socialização. Você é socializada como mulher, se você nasce com uma vagina, né? É esperado de você que você faça o trabalho reprodutivo e que você faça isso sozinha, né? E é importante você ter noção disso para você perceber que o que é a sua percepção da realidade passa por essa formatação de cabeça, que muitas vezes aquilo que você está se exigindo como nível básico e mínimo já é alguma coisa impossível de ser atingida por um ser humano. Já é algo que para você cumprir, você vai ter que abrir mão de tudo que te torna uma pessoa. Você vai virar só um robô que está o tempo inteiro cuidando de outras pessoas. E o problema disso é o quê? Que você vai ser uma mãe nota 10, só que isso vai durar muito pouco tempo, porque não é sustentável. Você vai adoecer, você vai se começar a se ressentir das crianças, você vai começar a se ressentir do mundo ao seu redor, se ressentir de si mesma, né? Quando você olha para você e tem essa sensação de vazio, e você se pergunta, quem sou eu? Para onde foi aquela pessoa que estava aqui? Agora não tem nenhuma pessoa, só tem uma máquina que limpa, limpa a bunda, põe fralda, não sei o que, pensa no que tem que botar na mochila, leva para cima, leva para baixo, não sei o que, tem que o tempo inteiro estar atrás, não deixa cair, não deixa segurar, não deixa não sei o que, pensa na comida de amanhã, pensa na comida de depois de amanhã, faz a compra, lá, 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 lá. Você não existe, você é um conjunto de tarefas ambulante, sabe? Isso aí de ser um conjunto de tarefas ambulante. Cadê eu? Do que eu gosto? Do que eu ainda gosto? Do que sabe? Quem sou eu? Então, assim, você tem espaço em que você para, respira e se toca nesse centro. Espera aí. Eu sou uma pessoa. O que está acontecendo aqui dentro de mim? Respira. O que está acontecendo aqui? O que eu estou sentindo agora? O que eu queria que acontecesse? Né? Quais são os sonhos que eu estou querendo concretizar? Né? Esses sentimentos todos que estão dentro de mim, para onde eles apontam? Quais são as coisas que são importantes? E o que eu consigo cuidar nesse momento? Maternidade, para mim, é muito controle de danos. Porque é isso. Quando você aprende desde pequena que você vai ter que dar conta de tudo, você se dá conta de que você não vai dar conta de tudo, é já um fracasso. E aí parece que só o que você pode fazer é manejar dano. Na verdade, não, né? É o contrário, não é controle de danos, é você fazer o possível. Mas você sente que é um pequeno fracasso, né? Porque você queria fazer tudo. Você foi educado para isso. Enfim. Mas é isso, é um controle do... Olha, em algum lugar, alguma coisa... A Carolina Damião falou isso, eu estava vendo isso, achei maravilhosa. Um prato vai cair, sabe? Você equilibrando pratinhos, algum dos pratos vai cair. Sabe? Escolhe um. E é isso. Eu sei que tudo parece importante, mas você tem que aceitar que em alguma coisa você vai falhar. Você não tem como acertar tudo. A Carolina Damião das Mães Possíveis, que eu acho sensacional o trabalho dela, vale a pena conhecer para quem ainda não conhece. Enfim, acho que é isso. Dani? Pegar a bola aqui então, Lê. Nossa, Lê, essa sua fala última foi tão maravilhosa. Até comentei aqui, o César também comentou. Sabe, tem uma coisa que é muito importante que as mulheres principalmente tenham consciência, é dessa dinâmica sistêmica que a gente não consegue, que é muito maior que nós, né? Eu acho que ter consciência disso ajuda a gente a lidar com tudo isso.
porque a pressão é muito grande. Eu vou dar um exemplo aqui, essa coisa de como que a gente perde a identidade quando a gente se torna mãe, né? A minha filha, ela frequentou a creche da Unicamp, né? Eu trabalhava na Unicamp na época que ela nasceu. E aí era muito interessante, porque as mães não tinham nome. A gente era tudo assim, mãe da Luísa, mãe do Vitor, mãe da não sei a quê. Então, assim, essa já é uma característica, é muito louco isso. Você fala, você não tem mais personalidade, você não tem nem o seu nome ali mais. É muito interessante, assim, eu acho que isso marcou bastante, assim, porque eu sempre fui uma pessoa de tanta personalidade, eu cheguei ali e você não tem mais personalidade, não tem mais individualidade ali. Você é mãe da Luísa e ponto final. Então, assim, eu acho que isso me lembra o quanto que a gente perde a identidade, perde quem a gente é de fato, em função, né, daquele ser que está ali na sua vida. Tem uma outra situação que eu lembrei aqui agora, que eu vou trazer, que eu acho que eu vou comparar. Eu não tinha comunicação não violenta naquela época que a Luísa nasceu e nem tinha rede de apoio, assim, de escuta e tal. E eu gosto de. Hoje em dia eu fico pensando, nossa, se eu tivesse um par empático naquela época que eu estava com a Luísa pequena, ia ser uma maravilha. E par empático é uma prática, né? Uma pessoa. Que a gente se junta quando a gente está estudando comunicação não violenta, né? A gente se junta com essa pessoa para uma pessoa dar escuta para outra. A gente faz uma escuta ali especializada, né, específica que a gente aprende dentro da comunicação não violenta. E teve um dia, eu estou falando da escuta empática, porque hoje em dia eu lembro do que eu pensava naquela época, em situações, né, que eu vivenciei. Eu falei, nossa, se eu tivesse um par empático, ia ser a salvação aqui, de todas essas dificuldades aqui, que eu lembro que eu vivenciei na maternidade. Teve um dia que eu estava em casa, toda vez que eu ia ficar com a Luísa sozinha por muito tempo, me dava dor de barriga. Porque eu falava assim, meu Deus, eu vou ter que dar conta dessa criança por 48 horas sem a ajuda de ninguém. Tipo assim, não tem. É muito louco, porque quando você é responsável por um bebê, todo mundo acha que a mãe sabe o que tem que fazer, né? Na verdade, a gente não sabe o que tem que fazer. A gente vai testando, eu pelo menos ia testando as coisas para descobrir o que era para fazer. Mas eu lembro me dava assim uma sensação de um medo, assim, eu falava, meu Deus, eu não posso passar mal aqui nessas 24 horas porque essa criança está dependendo de mim. Então, eu lembro de um dia que eu estava muito estressada com essa pressão que é de ser mãe, de cuidar ali da criança. Eu estava tão estressada com o negócio que eu estava com os pensamentos assim, nossa, se passar alguém aqui na porta, eu dou essa criança, porque eu não tô aguentando mais, né? Chegou num limite, assim, de tipo falar assim, meu, eu quero dar para alguém. E aí, nesse dia, a minha mãe tocou a campainha, e até hoje eu conto essa história, que eu falo assim, ainda bem que foi minha mãe que tocou aqui, eu entrei, mãe, fica com ela pelo menos 4 horas para eu respirar, né? E aí eu tô falando tudo isso, por quê? Porque eu conto isso hoje pensando assim, tem gente que vai me julgar, né? De eu ter pensado isso naquela época, né? E assim, a CNV, ela me ajuda a colocar isso tudo que eu estou pensando para fora de uma forma mais tranquila, falar, não, tá tudo bem você ter esses pensamentos não são você. Você não vai tacar a criança pela janela, eu amo a minha filha. Só que ter essa consciência de que o sistêmico massacra a gente, ter um lugar para poder vomitar esses pensamentos e ser acolhida nesse lugar e não falar, nossa, mãe, Dani, você é uma mãe horrível porque você pensou isso da sua filha quando ela era um bebê. Como assim? Gente, isso muda as condições da pessoa. Se minimamente a gente tem alguém para ouvir a gente nesses pensamentos livres que a gente tem. Gente, eu duvido que tem uma mãe que não teve pensamentos iguais aos meus ou semelhantes em algum momento ou em vários momentos da sua vida. Então, eu estou aqui falando tudo isso para a gente normalizar isso, para a gente falar assim, dar espaço para a mãe falar aquilo que ela quiser, porque ela está numa situação de muita pressão. Se a gente vai lá, a mãe vai lá, se abre com a gente, aí você fala, nossa, que isso, que horror!
Porque assim, ela precisa de um espaço para respirar. E porque quando a gente fala aquilo que a gente está pensando, a gente cria um espaço de respiro para aquela mãe que está sobrecarregada. Então, eu estou colocando tudo isso como uma dica, né, importante do que a gente pode fazer se chega uma mãe para a gente falando isso, ou desse jeito, ou, né, com essa energia de tô cansada, ela precisa de uma escuta, ela não precisa de um conselho, ela não precisa de alguém que fale, nossa, que horror, ela não precisa, sabe o que ela precisa? De escuta e de alguém que vá lá e lave uma louça, que leve uma banana, que faça alguma coisa que ajude essa mãe a ficar, a não estar tão sobrecarregada quanto ela está. Então, dando uma dica aí de como lidar com a sobrecarga materna, se ela for sua, peça ajuda. Se você vê uma mãe sobrecarregada, apoia, escuta, deixa ela falar o que ela está pensando e acolhe. Acho que esse é uma das dicas da live, digamos assim. Não, e acho que assim, especialmente não caia no vai passar. Porque sim, vai passar. E escutar vai passar é bom, porque a gente sabe que é normal. Aconteceu comigo também, e isso vai passar, pode ficar tranquilo. Então, isso traz essa tranquilidade, né? E eu não estou dizendo que quem fala isso está errado, não é isso. Mas por trás desse vai passar, tem dois problemas. O primeiro é, vai passar, mas neste momento está uma bosta. E essa pessoa precisa de apoio para lidar com o fato de que está uma bosta agora. Mesmo que amanhã não vá estar uma bosta, agora, tipo assim, é que nem quando você está sentindo muita dor. É muito bom você ouvir que a dor vai passar, que ela não vai durar para sempre. Mas enquanto você está sentindo dor, você precisa ali de um cobertor quente, de alguém te abraçando, ou de espaço para você poder gritar. Enfim, você precisa conseguir lidar com aquilo. Né? Então não é que vai passar que não está acontecendo, né? Principalmente. O segundo ponto não é para passar porque não era para estar. E isso me irrita, sabe? É, esse vai passar, ele naturaliza, ele normaliza a sobrecarga. Ele normaliza a situação que a coisa tá, é assim, mas é assim mesmo. Não era para ser assim mesmo. Ah, mas é assim, a minha avó teve 15, lavava roupa no tanque, fazia comida no fogão ali. Sim, não era para isso ter acontecido com ela, não é para isso acontecer com ninguém. Não é para ninguém ter que cuidar de criança enquanto faz 50 mil outras coisas. Era para todo mundo cuidar junto. Eu lembro da sensação que era, e como é diferente você ter uma criança com 2 adultos na casa e você ter 2 crianças com 2 adultos na casa. Não é que dobra o trabalho, é exponencial, é elevado ao quadrado. Você entendeu? Não é que multiplica por 2, multiplica por 1000, porque assim, de repente, os 2 adultos que estão na casa estão o tempo inteiro com 100% da atenção em uma criança. Onde antes você tinha 2 adultos na casa, cada um tinha 50% do tempo, vamos dizer assim. Né? E isso na minha casa, onde tem uma divisão mais equilibrada. Né? Então, assim, quando você tem mais pessoas adultas olhando, cuidando, fica mais leve para todo mundo. Agora, o problema é que mesmo na nossa sociedade, mesmo quando você tem outras pessoas adultas cuidando, acontece esse fenômeno em que, no fundo, a pessoa verdadeiramente responsável, a gente sabe que é uma só, que é a mãe. Porque na hora que dá um problema, todo mundo fala o quê? Cadê a mãe dessa criança? Mas onde está? Mãe, a criança estava com o pai, veja, ela não estava abandonada na rua, a criança estava com a avó, ela estava com uma pessoa, né, parente ali, não sei o que, cuidando. A criança estava com uma pessoa que é paga para isso, a professora, né, dentro de uma instituição que é paga para isso. Por que a gente vai direto para a mãe? Né? Então, a gente, mesmo quando a gente hoje em dia tem uma rede de apoio, a nossa rede de apoio ela não é profunda, porque ninguém se sente tão responsável pelo cuidado e pela criação quanto uma mãe e um pai. E eu entendo que isso esbarra naquilo que a gente chama de poder familiar. Faz sentido, porque a pessoa que tem mais poder é a pessoa que tem mais responsabilidade. Ok. Só que existe aí uma linha tênue que a gente convenientemente empurra para lá. Né? Deixa no colo da mãe sempre. Então eu posso cuidar aqui 5 minutos, mas não é verdadeiramente minha responsabilidade. Eu não fico aqui cuidando como se isso fosse algo que eu estou fazendo. Eu fico sempre cuidando como se fosse algo que eu estou fazendo no lugar da fulana. Eu lembro, por exemplo, que até hoje, na real, qualquer barulho que aconteça, né? Helena tem 12 anos, Heitor tem 9. Eu acordo, eu levanto. Antes de eu ter filhos, eu tinha um sono de morte. Assim, a pessoa dorme, acabou.
né? E o Igor não acorda, que nem eu, no meio da noite, até hoje. E é muito engraçado porque eu falei com inúmeras pessoas e elas relatam a mesma coisa. Eu tinha um sono super pesado, hoje qualquer coisa eu acordo. Você está sempre na função. O que está acontecendo? Eu escuto a pessoa tossir, eu já falo, tá vomitando. Corro lá para ir lá, pegar, levar no banheiro, ver o que está acontecendo, apoiar, 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 apoiar. E aí o que acontecia? Eu não conseguia dormir. Durma quando o bebê dorme. Tá, agora, quando o bebê dorme, eu tenho mil coisas para fazer. Aí tinha gente na casa, tava a minha sogra, tava o Igor, tava a minha cunhada. E aí eu falei, agora tem gente para ficar com ela. Eu vou deitar e vou dormir. E aí eu anunciei isso, eu falei, eu vou aproveitar e vou dormir então, gente. Eu tava parida. Tinha um bebê recém-nascido dormindo comigo, enfim, um monte de coisa. Deitei, pá, dormi. Quem disse que eu durmo? Toda vez que a menina falava na sala, eu acordava. Qualquer barulhinho que ela fazia, eu acordava. Na minha cabeça, tinha 3 pessoas cuidando dela, 3 pessoas adultas. Eu não conseguia desligar a chavinha que diz, ela vai morrer a qualquer momento. Sabe? Eu precisei respirar fundo e falar, meu, foda-se, eu confio nessas pessoas. Se essas pessoas não derem conta do recado, ninguém vai dar. Não sou eu que vou dar, são 3. Foda-se. E aí consegui 10 minutos de sono. Mas eu tive que fazer esse esforço consciente para mandar um foda-se. E isso é descomunal, porque como mãe, você jamais pode dizer foda-se. O que você perde o direito e, tipo, que deveria ser inalienável de qualquer indivíduo é justamente esse. Você nunca mais vai falar foda-se na sua vida, não de verdade. No fundo, você está sempre segurando, puta foda-se, mas só um pouquinho, deixa eu ver aqui, né? Enfim. E aí entra nesse negócio que é o vídeo que eu fiz que fala do Setembro Amarelo. Que a gente fala, Setembro Amarelo, não sei o quê. Tem gente, tem uma classe de pessoas, um grupo de pessoas no mundo que não tem o direito de querer morrer. E esse grupo são as mães. Porque se em algum momento você vira para uma pessoa e fala, amiga, tenho pensado em morrer. A primeira coisa que a pessoa vira para você e fala assim, nossa, pensa nos seus filhos. Mas o que vai acontecer com seus? Já imaginou? Como é que você fala uma coisa dessas? É assim, é de um desacolhimento, sabe? Assim, colossal. É brutal, é muito profundo. E às vezes, sabe, é justamente isso que está trazendo esse desespero que faz a gente nem querer estar viva mais, porque você sente que você não existe mesmo. Então, que diferença vai fazer? Né? Você está ali só como um conjunto de tarefas, cuidando, mantendo outras pessoas vivas. Você já não existe mais. Né? Você é só substrato. Né? É um xaxim. Tipo, você é um Total. xaxim. Nossa. É. Diga. Lê, tem uma coisa que você falou que é tão importante, que é a coisa do. Sabe essa situação onde você tinha alguém para cuidar da criança e você não conseguia se desligar? Eu acho que essa situação é uma situação assim que acontece com as mães. A mãe já tá, ela já precisa, ela tem várias necessidades que não estão sendo atendidas, né? No caso da mãe, na minha visão. E é isso que você está falando, é uma necessidade de apoio emocional que a gente não tem também quando a gente é mãe, né? Muitas vezes. Eu sempre brinco que eu falo assim, nossa, quando nasce uma mãe, tem que vir uma psicóloga junto, assim, tem que vir uma. Por quê? Porque além de todas as questões práticas, existe essa questão emocional, que é muito que a gente trata dentro da comunicação não violenta, né? Porque as pessoas, elas não têm paciência com a mãe. Elas não falam assim, pô, vai lá, agora a criança tá dormindo, você dorme, como se fosse simples assim. E não é simples. A gente não consegue desligar, então a gente precisa de apoio, de paciência, de acolhimento, de tipo, não, tá tudo bem. Além desse horário que ela tá dormindo, eu te dou outro horário, uma hora para você conseguir relaxar. Porque conseguir relaxar no estado do ser mãe é muito complicado. Acho que eu queria pontuar, porque eu acho isso super importante da gente trazer. Tem uma outra coisa que eu queria trazer também agora. Estamos no final já, né? Últimos momentos, mas eu queria lembrar uma coisa que acontece, que eu acho assim, a coisa mais triste e cruel na função de mãe. Eu não sei se vocês já aconteceu isso com vocês ou com você, Lê, mas eu, na minha história, eu sempre escutei assim. Eu acho que isso é triste em relação tanto à criança, à pessoa, o filho, a filha, quanto em relação à mãe. Que é assim,
uma avaliação, um julgamento de que aquela pessoa deu certo ou que aquela pessoa não deu certo na vida. Ou então ela faz alguma coisa errada e aí vem de quem que é assim, ó, a criança, adolescente, adulto, deu certo na vida, aí a culpa é do pai, né? Ah, ou então ele é inteligente, puxou para o pai. Quando deu errado, tipo assim, essa pessoa não serve, essa pessoa não arruma emprego, essa pessoa foi demitida, essa pessoa não casou, né? Todos aqueles padrões sociais, quando dá errado a criança, a criatura, o produto da mãe, né? Como se fosse um produto de loja, aí a culpa é da mãe. Então eu queria só trazer isso daqui, porque para mim isso é muito triste e que acontece até hoje. E assim, é injusto, porque assim, olha, o tamanho, eu fico revoltada com isso, porque assim, o tamanho da injustiça, a mãe provavelmente é a que mais gastou tempo, energia para criar, né? E aí a criança é tratada como um produto, é julgada, e a mãe ainda toma a culpa de novo por conta de uma coisa que não é o resultado da criança, não é o resultado daquele ser humano, aquilo que aconteceu. Porque todo mundo está crescendo, todo mundo está evoluindo, coisas boas, coisas ruins, características de cada um. Então, eu queria trazer isso no final da live. E também queria, né, em considerações finais aqui, queria dar algumas dicas, né, mais estruturadas do que a gente faz para lidar com a culpa materna. Uma das coisas é reconhecer a realidade da maternidade, reconhecer que é esse processo de construção, reconstrução o tempo todo, que a gente vai tropeçar, que não vai ser a mãe perfeita, não tem como ser a mãe perfeita, e que a gente está ali fazendo o máximo que a gente pode. Então, sair desse lugar de que existe essa maternidade perfeita. Outra coisa, procura rede de apoio, tem amigas, se você puder fazer algum acompanhamento psicológico, estuda comunicação não violenta, eu acho que essa é uma dica boa para quem está nessa fase. E eu acho que tem um tema que eu gosto também de trabalhar quando a gente está falando de maternidade, que é a autocompaixão, né? Buscar esse tema, estudar a autocompaixão, que também é um tema dentro da comunicação não violenta, isso pode te ajudar aí nesse processo de maternidade a você se libertar aí de toda essa pressão, de toda essa violência estrutural aí que as mães passam no processo de maternidade. Acho que vai pela vida toda, né? Independente da idade dos filhos, a gente vai sendo ali julgada, questionada e tudo mais. Então, acho que de considerações finais aí ficam essas dicas aí por mim. E você, Lê? Ai, nossa, eu acho que assim, considerações finais também. Que coisa. Eu acho que assim, o peso, né? Toda essa coisa de a mulher, quem a criança vai ser depois, tudo que a gente fala parece que tem esse peso. Então, um jeito bom de você lidar com a culpa é lembrar que você só tem esse momento. Você não está no futuro. Você não sabe se é essa palavra que vai fazer a criança isso, isso e aquilo. E a gente sabe que a gente vai falhar miseravelmente tentando o nosso melhor. Então, respira fundo. Olha para a criança agora, para o adolescente agora, para o seu filho, para sua filha, agora. Esteja com ela agora. Não pensa no depois, o que faz sentido agora? Sabe? Porque senão parece que cada passo que a gente dá tem o peso de 1000 gerações do futuro, o que vai acontecer. Esteja agora. Esquece o depois. A gente está aqui, né? Então, assim, como você vai lidar com esse problema agora que está se desenrolando? Mas se eu não gritar, se eu não falar que não, essa pessoa vai virar um psicopata. Não virou ainda. Está aqui agora. O que está acontecendo agora? Qual que é o não que você quer falar? Por que você quer falar? Esteja com a criança, com ela, nesse momento, né? Outro ponto a Dani já falou da rede de apoio, que eu acho que é o mais importante, trazer isso de novo, porque realmente é o mais importante. Se cerque de pessoas que dão a real e falam a verdade sobre como é ser mãe. Sabe essas pessoas que você está em volta que parece que cada uma é melhor do que a outra e todas elas são melhores do que você? Então, sai de perto dessa gente que eles são tóxicos. Simples assim, sabe? Você precisa de cercar de pessoas que entendem que a maternidade tem altos e baixos, que é uma coisa difícil de fazer e que é uma super sobrecarga que nunca deveria ser depositada sobre uma pessoa só. Por quê? Porque a pior coisa que você precisa é você tomar uma pá de cal na cabeça na hora que você está precisando de apoio. Precisando que alguém te
abrace e te diga, realmente eu sei, é uma merda, sabe? Então, se cerque, busque outras mães que falam a real da maternidade, sabe? E não as pessoas que estão posando de perfeito, que tem essa necessidade. O problema é delas, deixa elas lá com elas. Outra coisa, comunicação não violenta não é um jeito de falar com os outros. Vale a pena conhecer porque é um jeito de falar principalmente com a gente. Se a comunicação não violenta não existisse, eu acredito que eu não estaria agora falando. De verdade. Tá? Foi aquilo que me permitiu estabelecer um mínimo de saúde mental, de condições para me manter viva. Eu mesma. Eu, Letícia. Tá? Então eu recomendo para todo mundo sempre, comunicação não violenta salva vidas. Tá? Não é um jeito de falar fofinho com outras pessoas. Eu sei que o nome dá a entender às vezes, mas enfim, não é isso, tá? E outro ponto que eu acho que é o principal, prazer. Você existe no seu prazer. O que te dá prazer hoje? O que te faz sorrir hoje? O que te traz sentido hoje? Hoje, aqui, agora, na sua vida. Busque os primeiros pequenos momentos de respiro, nem que seja, um segundo que você conseguiu parar, olhar para o céu e falar, nossa, aquela nuvem parece uma chaleira. Sei lá, alguma coisa em que você resgata um pedacinho de você. Mesmo que você esteja no meio da loucura. Eu sei que nem todo mundo vai ter um momento para tirar a sandália e pisar na grama. Ok, mas o que você tem para você de prazer? Às vezes a gente engorda na maternidade porque a gente fica tentando sentir prazer com a comida, porque é uma coisa que você consegue enfiar na boca em 5 segundos, em 5 minutos. Mas, além disso, o que você tem de prazer? Cultiva os seus pequenos espaços de prazer. Cultiva algum momento em que você pare e se lembre de quem é você. Não é porque você não pode meditar 1 hora que você não pode parar e respirar 30 segundos, sabe? Volta para você em algum momento. Isso ajuda você a se restabelecer. E, de novo, aquilo que eu falei. Vai ler sobre o feminismo. Vai ler. Vai ouvir. Não precisa ler, pode assistir vídeo, enfim. Porque é aquilo. Quanto mais você entende que a sobrecarga é uma sobrecarga, não é carga, é sobrecarga, né, da maternidade, mais você é capaz de aceitar o fato de que você não está fazendo um trabalho perfeito. E de que você não precisa ser perfeita. Porque a gente, às vezes, entende isso aqui, mas aqui no coração a gente continua buscando a perfeição. Então, você precisa ouvir isso de novo, de novo, de novo. Não, não é justo. Não, não é para ser assim. E vamos brigar para existir uma divisão real. É para o professor de faculdade abrir exceção, sim, para quem é mãe, porque você está botando gente no mundo, gente que vai cuidar dele um dia, entendeu? Então, assim, não é que é privilégio de mãe, não sei o quê. Criança não é castigo de mãe, né? Ela abriu as pernas, e daí? Então quer dizer que eu faço sexo, eu preciso ser castigada com a criança, é isso? Não, é um ser humano. A gente está fazendo um trabalho de reprodução e de continuidade da espécie. Esse é um trabalho social. Toda a sociedade é responsável por isso. Então, enfim, a gente precisa se juntar para brigar por essas condições. Enfim, tem muita coisa ainda que a gente gostaria de falar nessa parte da amamentação. Eu acho que é muito importante de olhar e de comentar. Eu fico triste de não ter nem entrado nesse tema de verdade, né? A Ângela aqui fala, muitas vezes eu me perguntei onde foi que eu errei. A gente sempre vai se perguntar isso e sempre vai ver os pontos que a gente podia ter feito diferente. E é engraçado tanto que é difícil a gente enxergar os milhares de pontos, todas as refeições que a gente botou na mesa, todas as roupas que a gente colocou no guarda-roupa, todos os carinhos, os beijos e os abraços e as palavras certas nos momentos certos. A gente só lembra a merda que a gente fez, a hora que a gente falou errado, a hora que a gente deixou a meia que faltou, a comida que teve que dar miojo. É só esses momentos que aparecem na nossa vida. E sabe, poxa, eu acho que um ser humano é feito muito mais de todos os outros do que desses. De verdade. De verdade. Sabe? É bem difícil também. E a gente faz isso com os nossos filhos também. Quando você vê essa pessoa, a gente não repara em todos os momentos em que essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, autônoma, resiliente. Você só percebe aquele momento em que a pessoa parece que, nossa, por causa de tal coisa, ele deu essa birra enorme. E aí você vai, o que foi que eu fiz de errado? Você não viu todo o resto do comportamento dessa pessoa que mostra o lindo trabalho de amparo e de amor que você fez até aqui. É uma pessoa. Ela vai ter momentos bons, ela vai ter momentos ruins. Ela vai fazer coisas ótimas e vai fazer cagada também. E, tipo, nem tudo é sobre você, mulher. Enfim. É isso. Nossa, muito bom, Lê. E vamos que vamos, né? Dava mais umas lives aí sobre amamentação, sobre muitas coisas. Eu queria agradecer a galera que está aí até agora, que comentou, que participou da live. A gente gosta muito da participação de vocês. Vocês vão construindo aí o conhecimento junto com a gente.
E semana que vem tem mais live. E aí mandem esse papo para uma mãe que está aí sobrecarregada, que está precisando ouvir a realidade. A Lê falou assim: encontre amigas que falem a verdade. Ou manda essa live que aqui a gente dá real do que é uma maternidade, né? Do que é o processo de maternidade e que não estamos sozinhas, temos que buscar. Nós não somos seres individuais, a gente precisa estar no coletivo, porque a força do grupo ela pode ajudar a gente no individual. A gente ficar sozinha. Eu lembro